Sejam muito bem-vindos ao primeiro Anima Talk, podcast da Alté Engenharia de Emoções. Eu tô aqui com a Priscila Carvalhinha, nossa CEO, e por aqui vocês podem esperar que a gente fale muito sobre saúde mental, sobre saúde de modo geral, sobre o futuro do trabalho, sobre recursos humanos, enfim. Vai ter muita coisa interessante por aqui. Mas para abrir os trabalhos, em primeiro lugar, Priscila Carvalhinha se apresenta. Conta um pouquinho pra gente quem é a Priscila. Muito bem. Então, a Priscila é mãe, esposa, é uma mulher que se identifica como uma mulher cis, parda, é uma pessoa altamente sensível. Me descobri neurodivergente ano passado. E, dentre tudo isso, sou formada em engenharia mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia. Formei em 2010, trabalhei numa multinacional de óleo e gás por 10 anos. E em 2020 fiz uma transição de carreira. Eu já sonhava em trabalhar com essa parte de desenvolvimento humano, então antes mesmo de entrar na engenharia eu já tinha essa paixão pelo desenvolvimento humano, pela parte de autoconhecimento, que eu esbarrei. O meu primeiro contato foi em 2004, lá na época do pré-vestibular, quando eu fazia prática de yoga. Então, o meu caminho de autoconhecimento começou por aí, pela filosofia do yoga. E em 2016 eu comecei a elaborar melhor isso, e aí fiz uma série de formações, enfim, encontrei muitas ferramentas, e aí eu realmente comecei a colocar um pouco mais disso em prática na minha vida. E em 2020, depois de ter a Rafa, no meio da pandemia, eu falei, não, agora eu acho que é hora de fazer a transição de carreira, então tomei coragem e saí do mundo corporativo, comecei a trabalhar com mentorias, né? Então um trabalho mais individual com as pessoas. E final de 2023 foi quando eu resolvi trazer todo esse conhecimento que eu já tinha adquirido, já estava com prática para colocar na vida das pessoas, para o mundo corporativo. Eis-me aqui falando com você e, enfim, a gente vai contar um pouquinho da história de como a gente se conheceu, do que a gente está fazendo juntos. E aí eu vou abordando também esses aspectos dentro da nossa conversa. E agora apresente-se você. Vambora. Bom, eu me chamo Eduardo Moura. Eu comecei minha jornada profissional muito cedo, com 14 anos. Não vou falar quanto tempo tem que eu tinha 14 anos. Comecei como jovem aprendiz da Eletrobras, setor de web designer. Faz tanto tempo já que eu tinha 14 anos que nem se usa mais o que eu aprendi como web designer. Estudei estruturas navais, estudei direito, estudei marketing, uma verdadeira sopa de letrinhas. Mas aos 20, abri uma corretora de seguros. A gente rumou para uma consultoria de benefício. A gente ostenta aí a bandeira com orgulho de ser o primeiro parceiro de algumas marcas hoje bem grandes. A Wellhub, a Conex, a Caju. A gente foi quem trouxe as parcerias para cá. E a gente acabou entrando no RH através de uma métrica, que foi a sinistralidade. Mas uma vez dentro, o RH escolheu a gente, tanto eu quanto o Léo, Salomão, que hoje está com a gente também. E a gente começou a desenvolver outros trabalhos para gestão do dado, para o conhecimento das pessoas e da organização do trabalho, com o objetivo de transformar todo mundo em CLT Premium. Esse é meu objetivo de vida. E aí eu acho que já dá pra gente fazer o link com como a gente se conheceu e o que a gente começou a construir junto, porque daqui a gente já encontra um ponto de sinergia. A gente pensa muito em desenvolvimento humano, pensa muito na saúde mental, pensa muito em como as relações de trabalho podem ser melhores, mas vou deixar você contar. Eu acho que antes eu queria reforçar, né? Porque você falou da sopa de letrinhas. E eu acho que isso é uma coisa que quem for acompanhando a gente ao longo dos outros episódios vai entender que é uma característica nossa. A gente mistura um pouco de tudo, né? Então, você fez um momento, teve essa trajetória super diversa. Eu também acabo me colocando em cursos, em coisas completamente diferentes. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas você é engenheira, e aí agora você trabalha como mentora de educação emocional, você já deu aula de yoga, eu já tenho formação de doulagem, eu estudo sobre desenvolvimento, né, a parte do ciclo gravídico puerperal da mulher.
Então, eu acho que isso é uma característica nossa, e quando você falou que para as pessoas esperarem um pouco de tudo do podcast, eu acho que é isso. A gente vai trazer muitos assuntos que talvez as pessoas naturalmente não façam conexões entre eles, mas que existem as conexões e que a gente vai trazer isso. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente colocar aqui. E aí, falando um pouco sobre essa parte do desenvolvimento do que a gente está fazendo junto, acho que uma parte importante da minha história para as pessoas entenderem por que eu comecei a trabalhar com saúde, né, com desenvolvimento emocional, basicamente na época da faculdade, em 2009, final de 2009, eu simplesmente tive um colapso com relação à minha saúde mental e vinha fruto de muito estresse, de 2 anos de um pré-vestibular muito intenso, mais 4 anos de faculdade e uma questão muito grande de autocobrança. E no final de 2009 eu tive um transtorno de ansiedade generalizada, com episódios de síndrome do pânico, com bulimia nervosa. Vocês que estão vendo pelo vídeo podem perceber que eu não sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa bem magrinha, sou esguia. E na época eu fui pesar 37 quilos. E foi, eu acho que, um dos momentos mais difíceis com relação, né, a essa questão de saúde mental. Isso foi 2009, 2010 e eu era uma menina ainda, né? Tinha meus 24 anos, 23, 24 anos. E, basicamente, as pessoas não falavam sobre questões de saúde mental, né? E muito menos olhando para uma pessoa jovem, como eu era na época. Então, eu tinha muitos sintomas de ansiedade antes disso virar, de fato, um transtorno de ansiedade generalizada com episódio de pânico. E as pessoas simplesmente não conseguiam diagnosticar. Eu fui em emergência e, enfim, me davam uma série de medicações. Pediram para eu passar por otorrino, para ver labirintite, desconfiaram que eu estava grávida, enfim. E não fui diagnosticada, demorei para conseguir ser diagnosticada. E aí, enfim, depois a gente conseguiu, né? Uma pessoa que realmente conseguiu olhar para mim, mas eu já estava a questão já estava bem mais avançada. E aí eu comecei a minha relação com esse processo de um autoconhecimento que também voltava para um olhar de saúde mental. E quanto eu precisava colocar isso na minha rotina, né? No equilíbrio da minha vida. E isso acabou pautando esse desenvolvimento e do trabalho que eu fiz, comecei a fazer com desenvolvimento humano, para um aspecto de autoconhecimento, mas sempre com um pilar muito grande de saúde e bem-estar. Então, usando as técnicas que eu tinha do yoga, da parte mais de somática. E eu fiquei nesse lugar durante um tempo, né? A transição de carreira aconteceu em 2020. Até que em 2024, eu confesso que eu nem me lembro quem foi que mandou a matéria pra mim. Uma pessoa me mandou um link pelo WhatsApp e falou assim: acho que vai te interessar esse assunto. E a pessoa me mandou um link, não falou mais nada. E eu abri o link e era uma matéria da página. Aqui rapidinho de registrar o meu agradecimento a essa pessoa. Que eu não lembro quem é. E aí ela passou e falou assim: acho que te interessa esse assunto. E eu fui dar uma olhada, era um link do governo, né, da página do governo, falando sobre a atualização da NR1, que basicamente é uma norma que vai falar sobre programa de gerenciamento de risco. E a atualização falava especificamente sobre questões de saúde mental e do mapeamento de risco psicossocial. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, pera... Né? Eu, enquanto engenheira, trabalhei bastante no aspecto, né, de análise de risco. Então, isso era uma coisa que fazia muita parte do cotidiano do trabalho de engenharia que eu fiz durante um bom tempo. Migrei por algumas outras áreas, enfim, mas fazia muito, muito sentido. E eu falei, eu acho que meu lado engenheiro aqui consegue juntar com o lado do que eu já tenho aplicado, assim, né, com relação às mentorias. E aí foi a hora que eu li tudo aquilo e falei, nossa, assim, pra mim foi muito claro. Eu falei, é esse o caminho aqui que eu preciso seguir. E aí comecei a sentar para desenvolver a ferramenta que hoje, né, é uma das nossas soluções. E foi um trabalho meio, ok, eu acredito nisso e vambora, assim, né? Então... E aí foi interessante que começou a aparecer algumas questões de oportunidade, e aí por dentro do Sebrae eu tive uma oportunidade de começar a desenvolver também essa parte da ferramenta, e aí foi a hora que a gente se conheceu, né? Eu tive a oportunidade de ter como um projeto selecionado
para ir para apresentar numa feira dentro do estande do Sebrae, e eis que temos. Né? Então, acho que agora também vou devolver a bola para você falar um pouco do seu lado e como é que você chegou até esse dia. Bom, eu acho que da minha ótica tem uma coisa de construir alguns números e conectar algumas soluções de maneiras não tão convencionais. Por exemplo, eu sempre brinquei com o pessoal da Well Hub que o dia que eu descobrisse o quanto que, no português claro de Impasse, não Well Hub, né? Todo mundo entendeu o que que é. Diminuía na sinistralidade no uso do plano de saúde, eu ia parar de vender tudo e vender só de Impasse. Então, esse tipo de análise preditiva para a saúde sempre foi uma coisa que estava no nosso DNA, mas a gente acumulou muitos dados nesse período e a gente nunca teve um caminho concreto. O que, que a gente faz com esses dados? Até que a gente se encontrou na Fizweek, eu estava envolvido em outro projeto, inclusive uma história curiosa que cabe em outro podcast, que não será hoje. E aí, quando você começou a explicar, no primeiro momento eu fui, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Quando você chegou no final, eu voltei pro começo e falei, ué, é o que eu tô fazendo oficialmente, não é extraoficial, é o projeto que conecta oficialmente uma solução e eu nunca soube o motivo, nunca soube, mas nunca teve um motivo tão claro para fazer esse tipo de conexões. Então, a gente começou meio tímido, né? A gente foi conversando, conversando. E aí a gente ficava, não, mas a gente tem que ver como é que a gente vai fazer. Não, pra mim tá bom assim, pra mim também, vamos seguindo. E a gente foi seguindo até que chegou um dia que a gente falou, opa, não, agora tá na hora de colocar os pingos nos is. Sim. E vamos acelerar esse projeto. Mas a gente até agora falou de uma maneira menos direta. O que é de fato a NR1 e o que a gente está planejando. Muito bom. Então, para falar um pouco melhor, né, sobre a NR1 é essa norma-mãe que vai versar sobre como fazer um programa de gerenciamento de riscos e quais são as empresas, né, para quem isso se aplica. E ela vai versar sobre as outras normas, então existem outras NRs, e ela é uma norma diretora. E basicamente essa atualização, ela deixa mais clara, e isso é um ponto que é importante da gente colocar, os próprios auditores, né, do Ministério do Trabalho, eles também explicaram isso em muitas outras lives, falando que a intenção da atualização da NR1 para falar de risco psicossocial era tirar um pouco o risco psicossocial de um limbo que existia, de um entendimento que não era um entendimento completo. Então, essa atualização, ela não é exatamente uma novidade, porque a gente já deveria tratar isso no NR17. A gente vai falar um pouquinho. Mas, basicamente, a intenção era deixar mais claro que todo mundo precisava cuidar dos riscos psicossociais, né? E, basicamente, quando a gente está falando dos riscos psicossociais, a gente está falando de quais são as situações que podem acontecer na organização do trabalho, e aí, quando a gente está falando de organização do trabalho, a gente está falando de comportamento, da liderança, das pressões de trabalho, da carga de trabalho. Tudo o que pode impactar em termos de situação, que pode ser tanto protetora da saúde mental desse trabalhador, porque o nosso trabalho ele pode ser um fator de proteção da nossa saúde mental, Perfeito. Da nossa autoconfiança, mas ela também pode ser deletéria. Então, como é essa relação do ambiente de trabalho e o quanto isso está adoecendo o trabalhador. E aí, o grande impulso para essa atualização e para que isso fosse mais explícito na NR1, dizendo que isso precisava ser cuidado e que isso precisava estar incluído no PGR, primeiro, internamente, que os próprios números do INSS estão mostrando que a gente está com uma crise, né, na saúde mental e aí os números de afastamento eles estão escalando num nível... 472 mil afastamentos no ano passado, custo de 3 bilhões a mais do que o ano anterior. Pois é, então isso é um custo, né, e aí isso vira um problema de saúde pública. Sim, perfeito. E
Então já existe, já tinha, né, esses números, eles não são só de 2024, 2023 a gente já teve uma aceleração muito grande desses números também. E a gente começou a falar mais fortemente das questões de saúde mental também por conta da pandemia, do isolamento. E isso começou a ficar mais claro para as pessoas que isso de fato, né, que as situações impactam na nossa saúde mental. Mas isso também não é um movimento só interno. Quando a gente olha para fora do país, a gente entende que esse movimento internacionalmente ele já acontece em determinados países com mais força, mas isso já existia. Então a OMS ela já fala sobre isso, a Organização Internacional do Trabalho já falava sobre esse tema. A gente tem, por exemplo, órgãos públicos, por exemplo, do Reino Unido, que é o HSE, que também já fala sobre isso. Então já existe uma movimentação internacional anterior a esse movimento da atualização da NR1, que já começa a colocar um pouco de luz nesse assunto. Sim. Então, Inclusive com ISO, né? Inclusive com as ISOs, né? Então, já era um movimento que acontecia lá atrás, lá fora, e que isso veio começando a ser refletido aqui. E aí, quando a gente está falando de ISO, por exemplo, a 45001, ela já fala da gestão de risco. Mas em 2018, a ISO formalizou a questão de gestão de risco psicossocial no ambiente de trabalho através da 45003. Então, ou seja, já de 2018 já existia uma estruturação, inclusive pelo olhar da ISO, né? Por exemplo, a gente falou do HSE. HSE é um órgão europeu, né? A gente está falando da parte mais de UK. E a ISO é mais um olhar americano e que acaba que, tradicionalmente, no mercado brasileiro, a gente acaba usando mais de referência a ISO do que a estrutura europeia, mas são muito parecidas, né, em termos de estrutura de metodologia de gestão. Elas não diferem muita coisa uma da outra. E aí você vê que, por exemplo, o 45003 foi emitido em 2018, ou seja, né... Salvo engano, 2018 a gente tinha no Brasil 2.000 afastamentos por saúde mental. A gente teve em 2024 472 mil. Então, dá para ver que o movimento já previa o que vinha pela frente. Sim, né? É um movimento que... Ele é um movimento de expansão que não é uma expansão positiva nesse sentido, Sim. né? Quando a gente está falando de questões coletivas. E é isso, né? A ISO vai trabalhar e ela já trazia uma intenção de colocar a luz numa metodologia que pudesse ser seguida e que pudesse ser implementada no trabalho. E, obviamente, quando a gente está falando de ISO, é uma metodologia que ela é validada porque ela já é aplicada em muitos lugares e entende-se que essa metodologia ela traz um resultado positivo. E aí você pensa, né? 2018, e a gente está falando de uma atualização da NR1 que coloca a luz sobre isso e fala para as empresas, olha, você precisa cuidar desse aspecto em 2024. Ou seja, a gente tem 6 anos aí, né? De um lugar para o outro. Muito grande. E não é um movimento que está vindo, né? Só de uma necessidade, mas isso eu acho que é um movimento global. E a gente, enfim, tem uma série de outras questões que a gente está falando sobre isso. Para mim, quando a gente fala de ESG, a gente esquece muito do S da parte social. A gente fala de sustentabilidade, a gente fala de meio ambiente, mas a gente esquece que para ser sustentável também precisa ser sustentável em termos de vida das pessoas. E quando a gente está falando de vida, a gente está falando de social, a gente está falando de saúde, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente fala pouco. E, enfim, então, esse é um processo, assim, de atualização da NR1. Eu acho que até mais do que a norma, o compliance, o estar adequado, é um convite mesmo a um olhar mais crítico para a sociedade, porque se a gente pegar letra fria, sem interpretação nem nada, a norma pede um cuidado contínuo, um ciclo de acompanhamento. Então, não adianta eu fazer hoje um mapeamento, entender o Eduardo tem isso e aquilo, e colocar um papel e guardar na gaveta. Não é isso que a norma pede, nem isso que a boa prática, a humanidade. Enfim, até difícil falar em termos tão subjetivos, mas é o que deveria ser feito. Eu acho que eu tinha anotado aqui o próximo tópico para a gente aprofundar mais como que a gente começa a trabalhar junto, intercalar tudo isso. Mas se você tá ouvindo isso tudo agora e você não sentiu vontade de trabalhar com a gente, eu tenho dúvidas.
fiquei sabendo também que a Althea tava num evento bem grande recentemente. Eu queria saber como é que foi. Sim, Conta pra então, gente do pitch, é conta tudo verdade. que a gente tá curioso. Tá. Eu acho que um ponto importante, assim, só pra gente colocar, né? Você falou da norma e da atualização e das necessidades. Só pra voltar, assim, um pouco nesse assunto e a gente falar um pouco desse desdobramento e como a gente chegou também nesse evento grande. Isso não era exatamente para a legislação brasileira, para as normas, isso não era exatamente uma novidade, né, que eu falei. Existe a NR17, que é a norma de ergonomia, e quando a gente olha para a NR17, ela já fazia mapeamento de riscos sociais, mas para determinadas funções, para Sim, perfeito. determinadas características de trabalho, como espaço confinado, trabalho em altura, né, ou trabalho em isolamento, uma pessoa que vai trabalhar sozinha. E, na verdade, é, a norma ela fala sobre o mapeamento dos riscos psicossociais. Ela nunca esteve escrito que isso deveria ser feito só para essas ocupações. Sim, A grande questão é que entendia-se que essas ocupações elas estavam num risco maior e mais expostas. E entendia-se que as outras ocupações não tinham, né, exposição a esse risco. E aí os números e todo esse contexto internacional começou a mostrar que não dá para fazer só até a página 2. A gente precisa olhar para todo mundo, a gente precisa olhar para o ambiente de trabalho de todas as pessoas. A gente tem um outro ritmo agora, a gente tem mais pressão de produtividade, a gente tem mais pressão com o tempo, com o escopo de trabalho. Então, tudo está aumentando em termos de pressão e aí trabalhos administrativos que muitas das vezes não eram trabalhos que eram considerados, né, potenciais, que pudessem ter potenciais agravos à saúde daquele trabalhador, agora já começa a ser um problema. a gente tem um home office, Exato. que no final das contas é trabalho confinado, né? É isolamento. Sim, é isolamento e isso faz diferença, né? Muitas pessoas falaram isso, né, durante a pandemia e até quando as empresas... Eu ouvi muitos relatos das pessoas falando: nossa, é bom estar em casa porque tem a flexibilidade de horário e tudo mais, mas de fato a gente tem uma dificuldade maior de se conectar com as pessoas. E o ser humano, por natureza, por mais que a gente seja introvertido, pessoas tenham Sim, mais ou menos vontade de se conectar com os outros, somos seres sociáveis. sim. A nossa constituição é feita para a gente estar em grupo em determinada medida. E isso faz diferença para nossa saúde. Então, o que aconteceu foi, olha, gente, não dá para limitar esse cuidado com risco psicossocial só a determinadas ocupações. A gente precisa expandir. E aí, enfim, dentro desse processo e olhando para tudo isso e juntando todos esses conhecimentos, a gente falou um pouquinho, né? Eu fui começando a criar uma forma de conseguir fazer esse diagnóstico. E aí foi um trabalho mesmo de imersão, olhando para as ISOs, olhando para essas referências, quais eram as referências que tinham fora do país, né? O que a gente tinha de material, juntando com o conhecimento que eu já tinha de análise de risco, entendendo a apresentação do que é uma análise de risco, o que Sim. precisa conter nessa análise de risco. E foi quando eu fui começando a criar esse processo. E em dezembro do ano passado, eu recebi, assim, pelo Instagram, tava rodando, falou assim: estamos procurando startups. E era o Web Summit. E eu falei: bom, eles estão procurando startup. Eu não sei quais são as startups que eles estão procurando, mas o não eu já tenho. Como diz meu marido, agora só falta humilhação. Aí eu falei: vou me inscrever. O máximo que vai acontecer, nada, né? E aí, nessa época, a gente ainda tava conversando, mas a gente não Sim. tava efetivamente junto, né? E eu me inscrevi e falei: bom, tá aí, vamos lá. E aí, daqui a pouco, eu recebi, e assim, bem próximo do Natal, acho que foi, sei lá, dia 20, alguma coisa assim. Eu recebi um e-mail falando: ah, você foi selecionada, vamos fazer uma entrevista? Aí eu: oi? Tá bom, então aí clica aqui pra agendar sua entrevista, eu agendei. Aí abri, né, enfim, aí a pessoa fez a entrevista comigo, começou a perguntar o que eu tinha, qual era a fase da startup. Eu falei que eu tava no início, né?
Ela falou, mas você já tem um protótipo, alguma coisa pra mostrar? Eu falei, não, tenho, eu posso abrir aqui pra você, te apresentar o dashboard, como a gente apresenta esse resultado. Falou, tá ótimo, você está selecionada para participar do programa de aceleração do Web Summit. Eu falei, jura? E aí enfim, foi em abril, né? Foi o mês passado, e a gente foi lá pro evento. Foi bastante especial, assim, essa presença da gente conseguir ter o nosso stand. E aí foram muitas oportunidades, né? Não só das mentorias, das mentorias antes do evento, mas as possibilidades que a gente teve de exposição, assim, não só da marca, mas da nossa ideia, tanto com press release dentro do próprio evento, como a possibilidade da gente fazer o pitch showcase, que era a oportunidade da gente subir lá no palco do Web Summit para fazer um pitch para apresentar a nossa solução. E confesso que foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Apesar das pessoas falarem assim, nossa, mas você estava parecendo super segura. Eu vou deixar o link do pitch nos comentários. Por dentro eu estava puro suco do caos. E aí as pessoas no backstage não deviam estar entendendo nada. Eu até conversei com uma amiga minha, porque um dia desses ela botou um post de uma pessoa, era um perfil de mais de prática somática, assim, e a pessoa liberando o estresse, tipo, dançando e sacudindo o corpo. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, essa sou eu atrás do backstage do Web Summit. Eu lá atrás, tipo, sacudindo, e eu fui pensando assim, tá tudo bem, as pessoas devem estar me achando maluca, mas tá tudo certo. Funcionou, aparentemente o meu corpo estava super bem colocado, porque as pessoas acharam que eu estava super tranquila. Mas foi muito bom, né, essa experiência, que eu acho que a gente vai ganhando estrutura emocional também, né, pra apresentar, eu acho que estressar mesmo essa coisa de falar, explicar de novo, né, até que isso começa a entrar num lugar onde a gente consegue explicar melhor o que a gente faz em poucas palavras. Perfeito. E o pitch tem essa estrutura, né? É muito diferente. E aí eu tenho uma certa prática quando é para dar aula ou para dar uma palestra, porque, enfim, né? Parênteses, a sopa de letrinhas, durante 2, 3 anos, depois que eu saí da engenharia, eu dava práticas de yoga. Então, assim, eu facilitava círculo, eu dava práticas. Então, a coisa de estar na frente das pessoas, dar uma aula, dar uma palestra, né? Não era uma coisa nova. Mas a estrutura de pitch, ela não tem espaço para você pensar. Sim. É diferente quando você tá numa palestra, a gente tá aqui, a gente tá construindo uma ideia, eu posso ir, aí depois eu volto, eu fecho aquilo que ficou aberto. Em 2 minutos, você não tem tempo para fazer esse processo. E às vezes ele exige uma simplificação que torna as coisas complexas, né? Exato. A gente consegue explicar o que a gente faz muito tranquilamente em 10 minutos. Sim. Em dois, dois, a gente... já começa a ficar difícil. Sim. Né? E você precisa ter um nível de simplicidade e profundidade ao Perfeito. mesmo tempo. Então, a estrutura de pitch, ela é muito desafiadora nesse sentido, de você trazer profundidade ou pelo menos fazer uma conexão para o outro, que aquela conexão vai gerar um entendimento, né? Aquela linha de raciocínio que você traz vai gerar um encadeamento lógico de pensamento naquela outra pessoa, que vai fazer ela te entender, mesmo que você explique pouco. E se você se perde nesse processo, você já perdeu os 2 minutos, já acabou. Sim. Então, é muito rápido, né? É muito espremido. Então, é um exercício e que eu acho que, para quem tá ouvindo e que é de startup, né? Faz sentido você se expor a esses processos, né? Construir um pitch deck, construir um material e se apresentar e falar de novo, fazer concurso de pitch, fazer treino de pitch, porque isso, faz parte desse universo, né? Sim. Bom, eu acho que cabe ainda a gente ressaltar sobre o Web Summit como que a experiência de passar lá um dia inteiro explicando o que a gente faz tantas vezes cria conexões que a gente ainda não tinha pensado, expõe a gente mesmo a maior vulnerabilidade que a gente tem de explicar o que a gente faz, de validar a nossa metodologia, de surgir as dúvidas na gente mesmo, encontrar gente que é grande no mercado
e a gente se assustar com ele e ele sair falando, nossa, o que vocês fazem é muito bom. E aí você entra suando e sai levitando. É uma experiência realmente fantástica. E acho que pra gente, no estágio que a gente tava, acho que eu posso falar a gente, né? Sim. Foi importantíssimo pra validação de filosofia, de metodologia, porque é muito difícil ter personalidade, né? Eu tô fazendo assim porque eu acredito nisso. Um monte de gente aparece pra falar um monte de coisa. Mas a gente foi, seguiu acreditando, trabalhando e receber essa validação de quem tá há tanto tempo no mercado foi também muito interessante. Eu acho que, enfim, acho que você pode explorar também um pouco mais essa sensação, né, que você trouxe, porque isso foi uma das coisas que te marcou do evento. Mas eu acho que um ponto que é importante para quem tá ouvindo, e eu acho que não só para falar do nosso processo, mas para fazer um gancho para as pessoas que estão ouvindo pelos processos delas, né? Sim, É, eu acho que esse lugar de autenticidade, ele exige muito da gente, muito. inclusive emocionalmente. Dentro da solução que a gente traz, a gente tem uma linha de construção que a gente não encontrou ninguém seguindo por esse caminho. E isso foi uma fala, inclusive, de empresas grandes e de empresas que, inclusive, fazem coisas parecidas com a gente, que foi no nosso stand. E isso também é muito desafiador, né? Você Sim, encontrar uma outra pessoa que faz a mesma coisa que você e que vai te questionar toda a base metodológica daquilo que você fez. E aí essa mesma pessoa falar, não, mas isso que vocês estão integrando entregando. entregando é totalmente diferente do que eu vejo no mercado, né? E é isso, e aí a gente fala, pode dar muito certo, pode dar muito errado, Eu acho né? que o mais legal é que as pessoas percebem que é muito diferente, mas porque a gente quer que seja Sim, diferente. Não é que é muito diferente porque a gente foi por um caminho errado. Não, sim. a gente escolheu seguir Escolher seguir por essa um outro direção. caminho, né? E aí isso é importante, porque às vezes a gente não é só o fazer diferente porque é da minha cabeça. Foi um fazer diferente que tem um outro embasamento metodológico. Acho que pessoas seguiram um determinado caminho metodológico e a gente está seguindo por outra base metodológica, né? Outro caminho, outra linha de raciocínio que também é válida. Enfim, a gente tem Sim, as diferenças e aí cada um tem seus prós e contras, mas a gente tá topando o risco de seguir um caminho diferente da maioria de mercado que está embasado. Então, isso é importante, né? Ao mesmo tempo, isso traz aquele lugar da gente, enquanto empreendedor, sempre ter um frio na barriga de fazer diferente, de estar colocando alguma coisa no mundo, no mercado. Mas, ao mesmo tempo, a segurança de falar, pera, a gente continua estudando, a gente está apoiado por metodologias muito bem embasadas, né? Que não é uma coisa que a gente está criando de toda uma proposta nova. A gente está usando uma base sim, metodológica para oferecer alguma outra sim. coisa que está sendo pedida, né? Que vem como demanda de mercado. Então, entender que esse lugar de autenticidade, ela pode também ser embasada. A gente consegue criar, né, novas formas, mas embasado em alguma coisa que já foi construída. Então, é importante de ressaltar para quem está ouvindo, né? Aprender a lidar com questionamento, né? Eu acho que é muito fácil ser o questionador. Sim, E isso vem de alguém que questiona tudo. É muito fácil ser o questionador, mas quando você se coloca na posição de receber os questionamentos, é gratificante entender que você tem as respostas. sim, Talvez a gente se expondo desse jeito, se não fosse tão robusto, a gente se colocasse numa situação ruim. Mas vale se questionar antes se é um lugar mesmo de autenticidade ou se é um lugar de pouca pesquisa. sim. Se for de autenticidade, abraça. Esse é o melhor caminho. Ninguém constrói nada novo fazendo o que todo mundo faz. Exatamente. Então, E tem que ter um certo apetite pro risco, sim, né? É isso, o meu pé de segurança tá nesse lugar da metodologia, das pesquisas que eu faço, né? Do embasamento daquilo que eu tô usando como referência. Mas o meu outro pé tá no lugar de, pera, eu escolhi porque eu seguir porque acredito. eu acredito nisso, né? Hum, acho que esse é o ponto, é esse equilíbrio, né, entre as duas coisas. São aspectos importantes, acho, quando a gente quer fazer alguma coisa nova.
curioso a gente falar de gestão de risco e apetite para risco. Né? Não deixa de ser uma gestão de risco. Você tem que fazer escolhas entendendo Sim. até que ponto você vai, até que ponto você recua, como é que você vai manejar quando isso não dá certo. Então, acho que o passo da inovação, ela sempre tá. Pessoas que não têm algum nível de apetite a risco dificilmente vão estar num lugar de inovação, O assim. famoso fail fast, né? Se for pra errar rápido, corrigir rápido e acertar mais rápido. Aprende, porque a base do aprendizado é o erro, Sim. né? Você pode teorizar o quanto você quiser. E fica aí a gente falando aqui de futuro de trabalho, de ambientes mais humanos e de empresas mais funcionais. Se a sua empresa não admite o erro, a sua empresa não inova. A segurança está em fazer tudo do mesmo jeito. Então, fica aí a reflexão. Não estava programada, mas não podia passar também, né? Exato. Mas não tem jeito, assim, né? E aí eu sempre faço muito essa conexão com a infância. Uma criança, ela aprende através... Ela desenvolve através disso, né? Ela experimenta, vê que isso dá certo, aí ela experimenta de novo, aí ajusta. Então, assim, o processo da gente fazer qualquer coisa diferente, por mais que a gente coloque algum nível de planejamento, a gente precisa entender que nesse planejamento precisa ter uns espaços para esse aprendizado, para essa tentativa e erro, senão a coisa não desenvolve, né? Acho que esse é um outro aspecto importante do processo de inovar, de fazer diferente, de pensar diferente, dar vazão para isso. Falando em NR1, em personalidade, chega o momento que para muita gente é um balde de água fria, né? Quem queria trabalhar com NR1, que é o adiamento. Eu queria que você falasse pra gente sobre o adiamento e por que a gente não vai arrefecer com isso. Por que a gente continua acreditando que a gente está no caminho. Eu acho que aspectos importantes sobre o adiamento. Enfim, já existiram outras mudanças, né, na parte de gestão de risco, enfim, das NRs. Quem é de recursos humanos, quem é da área de saúde e segurança do trabalho já viu alguns casos, né, já viveu algumas situações dessas, assim, E-Social, o PPRA que virou o PGR, enfim, né? E isso tudo sempre sempre estressa as pessoas. Sim. E não foi diferente com esse assunto. O Ministério do Trabalho fez essa atualização e avisou sobre isso em agosto do ano passado. A vigência era para dia 26 de maio, agora, de 2025. Num primeiro momento, o Ministério do Trabalho falou, não, vai entrar em vigor, a gente não vai multar, porque a gente entende que as empresas estão tentando se adaptar e entender como vai fazer isso. E, obviamente, o Ministério do Trabalho, uma norma regulamentadora, ela não vai te dizer a base metodológica que você vai usar. E aí a gente falou muito da base metodológica aqui. E uma das grandes confusões que estavam acontecendo no mercado era o uso da base metodológica. O Ministério do Trabalho emitir um guia, ele vai emitir um manual. Inclusive, pequeno parênteses, o guia do Ministério do Trabalho foi música para os nossos ouvidos. Foi. Ficamos muito felizes. Inclusive, você que está ouvindo, se quiser comparar a nossa plataforma com o guia do Ministério do Trabalho, deixa nos comentários que a gente faz uma demonstração. Porque é isso, né? Ela não fala de uma base metodológica, mas existe uma diretriz com relação ao mínimo de requisitos que precisam existir, né? E quando a gente está falando de mapeamento de risco, a gente não está falando de mapear o indivíduo, não está falando de olhar para o Eduardo e falar, Eduardo tem ansiedade, Eduardo tem burnout, Priscila tem depressão. Não é isso. A gente está falando quais são as situações que acontecem no ambiente de trabalho que podem provocar ou piorar uma questão do Eduardo ou da Priscila. E existiu uma confusão muito grande, uma mistura dos assuntos por se tratar de risco psicossocial, então uma mistura com a parte de psicologia, e aí, enfim, a febre e as coisas também que são muito do Instagram, e eu acho que dessa nossa nova era, assim, de
Então, surgem soluções e soluções rápidas e soluções baratas. E aí, então, agora você aprende aqui como você vai ser novo implementador de NR1. Então, todo mundo quis, de alguma forma, surfar nessa onda. E óbvio, né? A gente está aqui, a gente também está nessa onda, a gente também pegou essa onda. Mas a grande questão é que existia uma mistura de metodologias e coisas que não eram o que se entende como uma análise de risco. Então, o Ministério do Trabalho fez muitas lives, fez essa guia, e aí, enfim, no final das contas, a NR1 acabou sendo adiada. Foi falado no dia 15 ou 16, né, de maio, que isso ia ser prorrogado e que ela só ia entrar em vigor em maio de 2026. O que a gente entende, né, e dentro dessa reflexão com relação a essa questão da NR1? A gente falou da NR17. A NR1, ela é o PGR, o Programa de Gestão de Risco. Então, basicamente, a atualização falava assim: olha, você precisa começar a incluir no seu programa de gestão de risco a gestão dos riscos psicossociais. Só que o que versa sobre os riscos psicossociais é a NR17, que a gente falou, de ergonomia. Então, assim, a NR17 ela continua valendo. Não existiu nenhuma atualização da NR17. A gente continua falando que dentro da NR17 tem um pedacinho que fala sobre organização do trabalho e dentro desse pedacinho, organização do trabalho, estão os riscos psicossociais. Então, basicamente, o que foi adiado foi o fato de você precisar colocar isso no seu PGR. Não significa que você está isento de cumprir a NR17. Sim. Ou seja, você precisa continuar fazendo mapeamento, você precisa continuar cuidando dos riscos. Você só tem um adiamento no sentido de você precisar colocar isso dentro do seu programa de gestão de risco. Mas se você é uma empresa elegível à NR17, você precisa fazer. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Que pra gente não faz sentido arrefecer e falar, tá bom, então eu vou deixar para depois, porque a NR17 ela tá válida, ela continua válida, não teve nenhuma atualização na NR17 e ela continua valendo como ela tá. O segundo ponto é que quando a gente está falando de um programa de gestão, a gente está falando de vários passos. Né? É um processo, e é um processo contínuo e cíclico, e que o mapeamento é uma parte do processo. E aí, no meu entendimento, é assim, o Ministério do Trabalho falou, tá bom, a gente não quer pegar ninguém no meio do caminho de início de processo. Mas aí você vai chegar e vai deixar para o final do ano desse ano, início do ano que vem, para começar a fazer, você não vai ter o seu processo implementado de gestão. Você não vai ter plano de ação e resultado e indicador de plano de ação para dizer que o seu processo de gestão está funcionando ou não está funcionando. E aí eu me pergunto qual vai ser o tamanho do apetite do Ministério do Trabalho quando você chega no ano que vem e a empresa vai falar, não, a gente está vendo isso aí. Né? Você teve mais de um ano, né? Porque se parar para pensar que foi em agosto do ano passado, a gente vai fazer um ano em agosto desse ano, a gente tem quase um ano e meio, né? 2 anos quase, de tempo para as empresas se adaptarem. Então, assim, é um processo e eu entendo que a gente precisa chegar... Aí, sim, com esse adiamento, a gente precisa chegar com esse processo pronto e maduro no início de 2026 para um momento de auditoria. Então, esse é o outro ponto. A gente está falando de processo e processo toma tempo. A gente precisa desse tempo e agora as empresas podem fazer isso com calma, não precisa ser correndo. O que é ótimo para planejamento, enfim, né? Para a gente conseguir fazer as coisas da forma como elas precisam ser feitas, que seja bom para a empresa e para quem está trabalhando na empresa. Até para otimização de recurso. Exato. Coisa é você fazer uma coisa com 1 ano, outra coisa é ter que fazer correndo. Vai ser mais caro, inevitavelmente. Exatamente. E aí, o outro ponto é a questão da notificação compulsória, né? A gente tem uma portaria que saiu no dia 15 de agosto também, de 2024. Ela foi muito próxima dessa atualização da NR1. A portaria é 5.201, que fala sobre a notificação compulsória. Então, basicamente, existem algumas questões de doença que precisam ser notificadas para o governo. Então, quando uma pessoa chega lá numa unidade básica de saúde, ela tem uma determinada doença, existe uma lista de doenças que exige uma notificação ao governo. E nessa portaria, o que foi feito foi incluir adoecimento mental nessa lista de notificação compulsória. E se chega uma pessoa numa unidade básica de saúde, daí ela é diagnosticada com uma questão, né, por exemplo, um burnout, que a gente sabe que é relacionado ao trabalho especificamente.
isso vai entrar na lista de notificação compulsória e isso vai para o governo, né? E aí o governo pode, sim, se começar a ser uma questão recorrente dessas pessoas chegarem na unidade básica de saúde, e a gente sabe que isso vai acontecer, porque se a gente olha para os números do INSS, a tendência é isso começar a aumentar, então isso vai acontecer. O governo pode sim olhar e falar, pera, o que está acontecendo? E aí a gente precisa entender que Ministério do Trabalho é uma coisa, Ministério Público do Trabalho é outra coisa, e aí você vai poder falar melhor do que eu sobre isso. E o Ministério Público do Trabalho pode sim fazer o processo de ir lá na empresa e falar, olha, tem uma questão. E aí você ter um programa implementado de gestão de risco, e aí gestão de risco, tanto os outros riscos, físicos, químicos, biológicos, mais o risco psicossocial, que é o ponto que a gente está falando, pode ser um fator protetivo para você, de fato, mostrar por A mais B que você está cuidando da saúde do trabalhador. E o fato da NR1 tá adiada não significa que o Ministério Público do Trabalho não pode fazer o trabalho dele, porque são lugares e coisas diferentes, né? Então, esse é um outro ponto importante sobre isso. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre essa diferença de Ministério do Trabalho, Ministério Público, enfim. Eu tentei explicar da forma como... Não, acho que aí é bem claro, né? A gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego que vai estar atuando, criando as diretrizes e direcionando, inclusive, fomento de criação de emprego, de incentivo fiscal para determinadas áreas, de cotas, enfim, organizando toda não a legislação, mas as diretrizes, as normativas abaixo da legislação, enquanto o Ministério Público do Trabalho é um órgão fiscalizador. Então, eu acho que vai depender muito do apetite, mas a motivação já é enorme, porque hoje o descaso já custa muito para o governo. E a gente vê todo dia se fala em uma nova reforma da Previdência, porque a conta não fecha. E não vai fechar se continuar aumentando o afastamento. Então, não é só aumentar o tempo para se aposentar. Precisa diminuir o custo de vida útil. Então, eu não acredito em diminuição do apetite. Eu, sendo 100% aberto, né? Honesto, eu já estava sendo o resto do programa, mas eu não gosto muito dessa linha de o Ministério Público vai fiscalizar, porque assim como aconteceu com a NR1, que o marketing cria um senso de urgência muito grande e não necessariamente a gente precisa ir por esse caminho, até porque a gente acredita que o nosso trabalho não é uma coisa de uma semana e guarda aí, tchau. É a gente te acompanhar o resto no ciclo de vida da empresa, né? O famoso PDCA, né? Sempre vai ter um parafuso ali pra gente apertar. Então, eu acho que o apetite do Ministério Público do Trabalho vai existir, mas que esse não é o principal motivo que as pessoas devem se preocupar com a saúde mental, porque isso pode vir como passivo trabalhista, isso pode vir como multa, isso pode vir, mas isso vem como perda de produtividade todo dia, isso vem como falta como turnover, isso vem como absenteísmo, isso vem como, enfim. E aí existem alguns estudos que também falam sobre isso, né? Que eu acho que é o Harvard Business Review, que fala que a gente perde 18% em produtividade quando as pessoas não estão felizes no trabalho. Esse mesmo estudo, se eu não me engano, fala que as pessoas são 300% mais inovadoras, enfim. Então, assim, a questão de inovação, de produtividade, esses números, eles são muito aumentados quando a gente tem um ambiente de trabalho que é saudável. A Gallup ainda foi mais cruel. Segundo a Gallup, são 26% de produtividade no PIB mundial. 26% do PIB mundial é 10 vezes o PIB do Brasil. Então, é para além, realmente, disso, né? E aí eu acho que um ponto que você podia falar um pouco é essa novidade também do tema 125, né? Que fala, enfim, sobre... Bom, vamos lá. Essa relação. Sim. Tema 125, basicamente o entendimento do TST a respeito da estabilidade no trabalho. Até final de abril, o entendimento era que para garantir estabilidade precisava de um afastamento de 15 dias. Com a
alteração do entendimento do Tribunal Superior, o entendimento passa a ser que o afastamento de 1 dia já é suficiente para a estabilidade de 1 ano. O que precisa se observar? Precisa ter nexo causal, precisa ser uma doença ocasionada pelo trabalho, seja pelo acidente ou por um fator de adoecimento, como um risco psicossocial, por exemplo. E aí acho que cabe até outra observação já, que é a respeito da perícia médica. Esse funcionário vai fazer uma perícia médica e a empresa tem até 30 dias para questionar essa perícia médica. Então, a gente tem uma cultura muito ruim de dados no Brasil. Então, a empresa já monitora os afastamentos, ela já monitora as perícias, ela já entende quando um funcionário vai no médico, ela pergunta por que ele foi no médico. Tem uma ótica de cuidado, de querer estar próximo do funcionário e melhorar de fato a vida dele, e tem uma ótica de proteção. Então, quando a gente fala que o que a gente pensa, quem a gente é, o que a gente acredita, se alinhou muito no corporativo com essa questão, é nesse sentido de que é mais barato, é mais inteligente e é mais humano. Sim. Você ter um olhar para a saúde de fato sincero, de fato preocupado. Então, qual é a grande preocupação com a mudança de entendimento? O tema 125 instituiu que com 1 dia ele pode ter estabilidade. O que isso significa? Você demitiu alguém hoje, você não sabia da mudança do entendimento. Mas ele ficou afastado semana passada, ele foi 1 dia no médico. Teve uma crise de ansiedade. Por quê? Porque o chefe brigou com ele no dia anterior. Se ele conseguiu comprovar o nexo causal, ele tem direito à estabilidade. Isso pode ocasionar o quê? Pode ocasionar reintegração, pode ocasionar uma indenização. O cara não voltar, você vai ter que pagar para ele ficar em casa. Pode ter um passivo trabalhista gigantesco, que é outra ótica que a gente pode analisar quando a gente vai falar de risco psicossocial. Eu acho que cabe até mais um parêntese aqui, que é falar um pouquinho mais sobre a metodologia, que foi não só mapear o ambiente, mas mapear os KPIs do negócio. Entender, a gente quer entender de fato como que isso está impactando e como que isso pode gerar retorno. Sim. Se fala muito da saúde mental de uma forma muito lúdica, eu concordo que é uma coisa não tão objetiva. É muito difícil metrificar, mas a gente precisa procurar caminhos. E se a gente continuar sempre acreditando que é uma coisa difícil, A gente não vai andar. Exatamente. E aí eu acho que a proposta de a gente fazer diferente também tá um pouco nesse lugar, né? De um espaço mais investigativo, de olhar para os indicadores do negócio, quais são os possíveis indicadores que têm algum tipo de correlação e como a gente começa a construir isso, essa base de dados e realmente fazer estudos em cima disso para entender quais são as correlações, né? E aí transformar algo que já tem um certo cunho preditivo, porque a gente faz um mapeamento do ambiente e a gente consegue entender aquilo que está acontecendo, no sentido de que a gente não está olhando para a doença em si, mas a gente está olhando para o que provoca a doença, mas conseguir transformar esse modelo ainda num espaço ainda mais preditivo, que é conseguir criar essa correlação, conseguir entender como é esse mecanismo que está por trás, para a gente monitorar os indicadores e começar a ter uma certa previsibilidade em cima dos próprios movimentos que esses indicadores podem acontecer. E aí eu acho que é um outro parêntese importante da gente fazer, né? Que eu acho que é uma proposta que a gente traz de... Eu acho que a gente vive um momento muito polarizado em vários sentidos, né? E aí a coisa do... Ou a gente faz dinheiro ou a gente cuida do humano, né? Cuida da vida. E a proposta do... É possível fazer os dois ao mesmo tempo. Sim. E aí eu acho que isso é uma outra forma de fazer negócio, é uma outra ótica de construir um futuro que eu acho que não é de lucratividade, mas é um futuro de prosperidade, no sentido de você prosperar para além do financeiro. O financeiro faz parte, ninguém está falando que a empresa precisa
né, não pode dar mais lucro, não é sobre isso que a gente está falando, mas como a gente mantém a empresa dando lucro, tendo um olhar para a vida, né, Sim. e um cuidado à vida. Pensando no longo prazo. Sim. Então, eu acho que essa é uma proposta muito forte, né? E a gente, em novos modelos de economia, a gente é o tempo inteiro provocado a buscar esses caminhos, a buscar essas novas formas de fazer negócio, né? E a gente está nesse processo de transição e nesse questionamento como um todo. Então, acho que esse é um ponto importante da gente começar a tirar da nossa cabeça ou uma coisa ou outra, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas, não é ou, né? Sim, eu acho que cabe até usar esses últimos minutos para explicar o porquê que a gente escolheu engenharia de emoções, né? O engenheiro não vai construir um prédio com o material ruim para economizar dinheiro, mas ele tá o tempo todo procurando eficiência de recurso. Sim. Então eu acho que é nessa linha que a gente tá construindo a nossa... E como isso pode ser ter um olhar humano, compreender o ser humano, compreender que aspectos subjetivos do ser humano, obviamente, a gente não consegue padronizar como a gente faz, né, num processo de engenharia, mas que, sim, é possível a gente tentar desafiar de alguma forma e falar, pera, mas o que eu consigo criar em termos de cuidado estruturado que vai começar a trazer um certo tipo de resultado e vai colocar a vida daquele ser humano, daquelas pessoas, e aí a vida do próprio, né, do organismo, corporação também Sim. funcionando, né, coletivamente funcionando. Então, e eu acho que quando a gente fala de engenharia, muitas das vezes a gente também resolve problemas complexos, né? E eu acho que esse é um problema complexo, com muitas variáveis, a gente não entende muito bem a correlação dessas variáveis, existem temas muito subjetivos envolvidos. E, enfim, eu acho que o grande desafio da tecnologia hoje em dia também é começar a resolver problemas complexos. Então, como a gente olha para isso e começa a tentar minimamente ter uma motivação de falar, pode ser que eu não ache uma solução por completo, mas talvez eu consiga achar um caminho que gere um impacto positivo. Sim. Bom, vamos caminhar para o nosso encerramento. Vamos. Considerações finais. Ou você prefere as considerações finais antes do nosso encerramento padrão que vamos estrear hoje? Vou misturar, então, as duas coisas. As minhas referências são referências normalmente que não são, acho que, muito típicas do corporativo, assim. E eu acho que isso vai ser interessante porque eu vou trazer algumas referências bem diferentes da sua. Isso vai mostrar muito bem como a gente funciona e como a gente se complementa. E eu vou fazer a minha consideração final em cima da frase que... Eu não tinha pensado nisso, sabe? Mas eu vou fazer agora em cima dessa frase que eu separei. Então, tem um livro que chama O Mito do Normal, que é o livro que eu vou deixar de referência aqui para as pessoas. E ele fala bastante sobre essa estrutura do funcionamento do corpo, do trauma. E é o livro do Gabor Maté. Só que ele tem uma frase que eu vou ler aqui, que é uma parte desse livro, e eu vou ler porque realmente a frase é complexa, mas eu vou trabalhar em cima disso. Ela fala assim, devido a um viés ostensivamente científico, que sob alguns aspectos mais se assemelha a uma ideologia do que a um conhecimento empírico, o paradigma atual comete um erro duplo. Reduz eventos complexos à sua biologia e separa a mente do corpo, preocupando-se quase exclusivamente com sem levar em conta a unidade essencial entre os dois. E eu acho que, para mim, isso reflete o conceito de tudo que a gente falou aqui, né? Tem certas coisas que elas são complexas, não dá pra gente querer separar em caixinhas, em lugares, como se fossem variáveis que elas não se interferem. A gente precisa olhar sobre a ótica científica, e a gente sabe que existem também muitos estudos com relação a isso. Ao mesmo tempo, a gente ainda vive numa sociedade onde coloca muito a mente, o intelectual, num lugar de muita importância.
E aí a gente também pode falar dessa questão da produtividade, né? E da gente usar a nossa inteligência. E muitas das vezes a gente esquece dessa conexão social. E o especial é que não existe separação entre corpo e mente, né? Não dá para fazer, e eu acho que é esse o ponto, né? Que ele traz aqui. Não dá pra gente tratar só a mente sem esquecer que existe a unidade com o corpo. E aí isso fala muito sobre o que eu acredito e sobre um dos motivos pelo qual a ferramenta existe e que a sequência do uso da ferramenta e o espaço do cuidado, ela tá muito apoiado nisso de, ok, como a gente vai para uma prática, como as pessoas começam a entender que o corpo delas, que a mente delas influencia no corpo e, ao mesmo tempo, o corpo pode ser uma bússola e o corpo pode ser uma âncora para essas pessoas, inclusive, entenderem que elas podem fazer também a gestão do próprio estresse, né? Porque, às vezes, as empresas se sentem muito pressionadas porque como se toda essa carga de responsabilidade estivessem sobre elas e, assim, de fato, de um determinado ponto, essa pressão vem muito forte para cima das empresas. Mas esse é um ponto que a gente trabalha muito quando a gente leva esse tema para a sensibilização das empresas e eu provoco as pessoas que estão ouvindo e que estão ali fazendo a sensibilização, que isso é uma corresponsabilização. Não dá para esperar que a empresa faça tudo e também não dá para esperar que o colaborador faça tudo. É um organismo que se complementa. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Então, enfim, esse para mim, isso amarra, assim, a nossa discussão de hoje. Bom, Suas considerações finais agora. Vou deixar minha consideração final em uma frase também, do Simon Sinek. Fala muito sobre administração. Acho que essa frase ficou até um pouco batida e a gente tem que tomar cuidado para ela não perder o sentido. Mas ele fala num TED Talk que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, não entende de negócio. Tão simples quanto profundo, então é a reflexão que fica. E é onde a gente quer chegar, né? Como que a gente conecta as pessoas com os negócios a ponto de ser orgânico, natural, as pessoas conseguirem ter felicidade e conseguirem ser produtivas ao mesmo tempo. Aonde a gente encontra essa sinergia. E aí, 2 livros que todo mundo tem que ler, vamos lá? Já falei, O Mito do Normal, que é do Gabor Maté, e da Chimamanda, Para Criar Pessoas Feministas, um manifesto. Eu gosto bastante desse livro, porque é um livro pequeno, curtinho, muito impactante e que, para mim, ela traz ferramentas muito práticas para a gente entender a questão de gênero na sociedade que a gente vive. Tem um trecho do livro que me marca profundamente, que ela escreve para uma amiga que pede para ela um conselho, falando, nossa, como faço, né, para criar uma filha num mundo, né, que a gente sabe que existe questões de gênero. E aí uma das coisas que ela coloca no livro é faça essa pergunta. Se fosse um homem, a minha posição seria diferente, a minha resposta seria diferente, o meu comportamento seria diferente. Se existe diferença quando você faz essa pergunta para você mesma, é porque sim, existe uma ideologia de gênero, né? Então acho que ela traz coisas muito simples e muito práticas no livro e que são muito provocadoras, assim. Então deixo aqui para o pessoal, além do Mito do Normal, que vai falar um pouco mais sobre o corpo, sobre como, né, essa questão do estresse, do trauma, afeta a gente enquanto ser humano, né? E vai afetar as nossas relações e vai afetar, obviamente, todas as áreas da nossa vida. Diga os seus. Bom, o primeiro livro eu vou trazer do Simon Sinek, que eu acabei de citar, é o Infinity Game, ou o Jogo Infinito em português, onde ele fala que o objetivo das grandes corporações, dos grandes negócios, dos grandes líderes, não é vencer, mas perpetuar o jogo. O que eu deixo no mundo tem que continuar mesmo que eu morra. E acho que faz muito sentido para isso que a gente está trazendo e serve para todo mundo, porque a gente pode encarar isso de várias perspectivas, de que a empresa tem que não depender de mim, ter lucro para além de mim, mas eu gosto de encarar isso da perspectiva de que eu tenho que deixar para o mundo um legado para além do Eduardo.
E o outro livro é o Felicidade S.A., porque a felicidade com o trabalho é a utopia possível para o século XXI. Esse livro já tem mais de 10 anos. Vocês vão ficar aterrorizados em como ele é atual. Eu fico tão feliz quanto triste, porque eu fico feliz de ver que alguém já falava sobre isso em 2014. E eu fico triste o quanto a gente ainda está no mesmo lugar desde 2014. Então, recomendo muito a leitura e para que a gente possa caminhar nessa direção. Já vou aproveitar e trazer a indicação de duas pessoas que eu quero muito ver sentadas aqui com a gente. Uma é o Alexandre Teixeira, que é o autor do Felicidade S.A. A gente trocou uma ideia no LinkedIn, porque eu postei... Eu tava lendo... Eu já li esse livro umas 10 vezes. E toda vez que eu vou viajar para algum lugar, eu levo ele e leio de novo. Aí um dia eu li e resolvi postar sobre ele. Ele leu, comentou, a gente trocou uma ideia. E tá super convidado, tô aguardando aqui. E o outro é o Alexandre Vasconcelos, um grande amigo meu. Talvez, se alguém procurar a referência, vai olhar e vai falar, caraca, por quê? Mas é porque a gente troca muito sobre o futuro do trabalho e também é do marketing, da área do esporte, que é outra coisa que eu sou completamente apaixonado. E a gente troca muito sobre o futuro do trabalho e ele tem uma visão muito particular que eu gostaria muito que outras pessoas ouvissem. Então, fica o convite. Muito bem, então as duas pessoas que eu gostaria muito de ver sentadas aqui é a Amanda, do Além do Olhar. Ela é psicopedagoga e eu acho que ela traz uma visão muito interessante dessa relação com a infância. E pode parecer um tema que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu gosto sempre de deixar a provocação, que é... Bom, se eu fosse fazer uma pergunta para quem é dono de alguma empresa ou empreendimento, certamente você gostaria de que aquilo que você fez continuasse daqui a 20 anos. Exatamente. Daqui a 20 anos, quais são as pessoas que vão ser seus colaboradores? Então, a gente precisa falar sobre infância, a gente precisa falar sobre as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho e que são pais, né? E aí, falando de parentalidade, pais e mães. Então, a Amanda traz um olhar muito interessante com relação à questão da infância, que para mim faz muito sentido para a gente elaborar esse assunto aqui. E a Tassi Vaz, que é especialista em comportamento, né? Especialista comportamental. Ela já tem muitos anos, ela é uma pessoa que trabalhou em RH, já desenvolveu muitos programas de RH que já foram reconhecidos em redes grandes, enfim. E ela tem esse trabalho de desenvolvimento de liderança com um olhar bastante humano. Assim, e para mim faz muito sentido também que ela possa trazer um pouquinho da visão dela pra gente. Então, Eu posso roubar e falar mais uma pessoa? pode. Eu acabei de pensar nela. Babi Carvalho estuda ciência da felicidade, fala muito sobre felicidade no trabalho. E vocês vão ver, ela vai vir aqui um dia e ela tem uma energia super irada e vai ser muito legal dividir a mesa com ela. Muito bom. Então, Bom, é isso. então é isso. Nos vemos no próximo episódio. E até breve. Até breve.